Então vamos lá com um resumo rápido desse domingão. Primeiro, o canalha lá, aliado da família Bolsonaro, perdeu feio a eleição em Portugal. Mais de 66% para o candidato do Partido Socialista Português. O destaque negativo dessa foram as votações nos consulados portugueses aqui no Brasil, tá? Brasileiros votando, né? Brasileiros que têm dupla cidadania votando aqui. E os resultados são realmente impressionantes. Se dependesse dos luso-brasileiros, né? O canalha lá teria vencido a eleição. O André Ventura. E aí, seguindo, eu tive que ver Flávio Bolsonaro falar esse absurdo. Como é que esse sujeito fala isso aqui impunemente? É um cara que não pode ver o bolso de um contribuinte que ele quer meter a mão, ele quer taxar. É um negócio assim louco, né? Ele tá arregaçando o povo com tanta tributação. Essa é a nossa proposta, é tesouraço de verdade para cortar essas taxas onde puder, com o presidente Bolsonaro mostrando que isso foi possível. 30 de março de 2023. Carga tributária bateu 33,71% do PIB em 2022. Quem era o presidente em 2022? Bolsonaro, né? Pois é. Maior resultado da série histórica do Tesouro Nacional. Ou seja, com o Bolsonaro, vamos traduzir isso aqui, com o Bolsonaro, nunca se cobrou tanto imposto na história do Brasil. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Dentro da Fundação Getúlio Vargas, existe o IBRE, que é o Instituto Brasileiro de Economia. E o IBRE, ele tem uma revista mensal que chama Conjuntura Econômica, uma revista bem tradicional, bem antiga no meio econômico. E tá aqui a matéria do IBRE, né, dado consolidado pelo IBRE, divulgado lá na Conjuntura Econômica. Em 2022, a carga tributária no Brasil foi a maior desde 1990. Eles têm os gráficos todos de como o Bolsonaro conseguiu essa façanha, inclusive batendo o recorde que era do Lula, de 2007, tá? E o Flávio Bolsonaro fala isso aí pra todo lado, né? Vocês têm que entender uma coisa aqui. Quando o governo Bolsonaro ficou 4 anos sem reajustar a tabela do imposto de renda, isso significa que o governo Bolsonaro, todos os anos, subiu o imposto de renda pras pessoas. E aí veio o governo atual e fez essa isenção de 5 mil, pra quem ganha até 5 mil reais, né? E o cara ainda vem na maior cara de pau e solta essa aí. Mas a campanha segue em ritmo acelerado nas redes. Dou R$500 no Pix para o petista que me provar uma corrupção do governo Bolsonaro. Topa? Bolsonaro foi o único presidente da história do Brasil que no seu governo não teve um escândalo de corrupção. Quem está dizendo não sou eu não. O TCU já declarou, não teve corrupção no governo Bolsonaro. Bem, o Bolsonaro teve o ministro da Educação preso pela Polícia Federal por corrupção. Prefeitos do país todo tendo que pagar propina para poder liberar verbas para os municípios, né, verbas da educação, e para ter a liberação desses recursos tinham que pagar lá uma propina para a cúpula do ministério. E aqui já vale a pena a gente já emendar com outra coisa que era uma constante do governo Bolsonaro e que eu acho que é o grande diferencial, tá? Porque corrupção, gente roubando, vai ter em todos os governos. Você tem uma máquina ali com sei lá quantos mil funcionários públicos, servidores públicos, você pode ter algum desvio e vai ter, provavelmente. Agora, o Bolsonaro, todo delegado que fez a operação levantando corrupção contra o governo dele, ele foi lá, suspendeu e afastou imediatamente, tá? Inclusive eu vou trazer uma notícia boa aqui, porque vocês lembram que quando o delegado Saraiva fez aquela operação que mostrou que o ministro do meio ambiente do Bolsonaro era corrupto, prestem atenção aqui que eu já mudei o esquema de corrupção, né? Eu tava falando de ministro da educação do Bolsonaro, preso. Agora eu estou falando do ministro do meio ambiente do Bolsonaro. Já que ele pediu, né? O senhor lá pediu. E aí, em 4 de setembro do ano passado, o Ricardo Salles virou réu, tá? E a previsão é de que ele vai ser condenado, julgado e condenado no primeiro semestre desse ano agora, tá? Então teremos um ministro do Bolsonaro condenado por corrupção agora, tá? Primeiro semestre, vamos ver o Salles condenado. Agora, além do esquema que eu mencionei do Ministério da Educação, esquema no Ministério do Meio Ambiente, e eu tô falando da cúpula, hein? Não tô falando de servidor lá de baixo, não. É o ministro indicado pelo Bolsonaro envolvido na coisa. Você tem a questão do orçamento secreto, que se desenvolveu. Todas essas operações que aparecem agora da Polícia Federal, elas remetem a contratos fechados, a emendas enviadas no período 2019, 20, 21, 22. Então, essa operação Overclean, por exemplo, já tem 9 fases. Grande parte desses contratos vieram da gestão Bolsonaro. É claro que isso aí, o orçamento secreto, é um problema que envolve o Congresso de maneira geral, envolve o Centrão, inclusive. Não é exatamente o Bolsonaro só que tá nessa questão. Mas é aquela coisa, quando é contra o PT, os bolsonaristas atribuem tudo ao Lula, diretamente. Então vamos também fazer a mesma coisa aqui, tá? E só pra fechar, esse esquema do INSS, dos descontos indevidos,
tá? Da consignação indevida ali das aposentadorias. Foi um esquema que começou, os descontos começaram, a CGU, a PF, todo mundo apontou isso, os descontos acontecendo desde 2019. Tá? Eles aumentaram com o passar dos anos, né? E inclusive já dentro do governo Lula. Mas os descontos já vinham acontecendo e crescendo durante o governo Bolsonaro. Pessoal, e aí olha como que os assuntos vão se conectando uns aos outros. Né? Tem sido muito comentado aquela questão de que o governo Lula abaixa, a Petrobras abaixa a gasolina na BR distribuidora, 16% em 3 anos, e o preço lá na bomba final aumentou mais de 30%. Pega sua calculadora e me explica essa. Vai. O preço da gasolina caiu 16% nas refinarias nos últimos 3 anos. Tá? Só que a gasolina subiu 37% nos postos no mesmo período. Desde 2022, o valor do litro passou de R$ 3,08 para R$ 2,57 para as distribuidoras. Só que nos postos, na hora que você vai lá e pedir para o camarada encher seu tanque, o preço médio subiu de R$ 4,98 para R$ 6,33. De acordo com o levantamento do Observatório Social da Petrobras, o governo Bolsonaro foi responsável por quase 60% do fatiamento e venda da estatal. Em 2019, ocorreram as vendas mais caras da estatal. Foram privatizadas as malhas de gasodutos da TAG, a transportadora associada de gás do Norte e Nordeste, da nova transportadora Sudeste e da BR Distribuidora. Agora, para usar o que vendeu, a Petrobras tem que pagar. Eu sempre gosto de relembrar isso aqui, porque eu acho isso aqui um dos maiores escândalos que já aconteceram. A Petrobras construiu, ao longo de mais de 60 anos de história, uma rede de mais de 20 mil quilômetros de gasodutos. Ela construiu, com o nosso dinheiro, inclusive. E eles acharam conveniente que a Petrobras vendesse essa rede de gás, essa rede de transporte, né, de tubulação de gás, que era a TAG, o nome da empresa. Venderam. Só que a Petrobras continua necessitando de transportar o seu gás. Então agora a Petrobras aluga a rede que ela própria construiu. Eu acho isso aqui escandaloso demais. E ainda é o seguinte, o TCU, isso aqui já transitou em julgado no TCU, tá? Não tem mais recurso. A Petrobras perdeu 1 bilhão 160 milhões de reais com essa venda. Tá? Esse contrato gerou esse prejuízo para a União. Então isso aqui foi um acordo do ano passado do TCU. Agora, pessoal, vamos voltar um pouco aqui para a questão da gasolina, porque aqui também tem coisa interessante. Né? Esses governadores que falam muito aí que o Lula adora um imposto, tal. Ou seja, eu tô falando de quem aqui? Caiado, Zema, Tarcísio. Esses governadores, na surdina, aumentaram o ICMS em 101% desde 2023, o ICMS sobre a gasolina. E estão passando numa boa, não tem ninguém falando deles. Né? Então isso teve também isso na verdade foi talvez o principal elemento, até mais do que a venda da BR Distribuidora, tá? Na questão do aumento do valor da gasolina. Então os governadores aumentaram o ICMS sobre a gasolina em aproximadamente 28,7% nos últimos 3 anos. Mas espera aí, isso é considerando o valor de R$ 1,22 por litro em junho de 2023 e agora R$ 1,57 por litro em fevereiro de 2026. Porém, em 2022 entrou em vigor uma emenda constitucional que mudou a forma de cobrança do ICMS sobre combustível. Então passou a ser esse valor que eles chamam de ad rem, ou seja, um valor fixo, né, R$ 1,57 por litro, e deixou de ser o que eles chamavam de ad valorem, que era 18% sobre o valor do litro da gasolina, né, que até então era assim, 18%. Se você considerar quanto que era o valor quando era 18%, o ICMS médio, que dava por volta de 78 centavos na média do Brasil, 78 centavos por litro, aí sim o valor que é cobrado agora é 101% maior do que o valor que era cobrado. Então os governadores fizeram isso aí na surdina e saíram numa boa, né? Se o político que criou Bolsa Família, SAMU, ProUni, universidades, farmácia popular, CNH de graça, gás do povo, acordo com o Mercosul, isenção de imposto de renda e etc, te incomoda mais do que um que faz caminhada a favor da liberdade de um golpista, o problema é com você. Pessoal, agora vamos lá. Eu queria falar algo bem sério aqui com vocês. Janeiro já foi, 2026 está indo bem rápido, já chegamos em fevereiro. A gente sabe que é uma época complicada, pagamento de PVA, IPTU, enfim, material escolar